respeito de crianças com TDAH serem extremamente criativas. É o que nós chamamos de exagero do bem. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno do exagero, onde algumas características estão funcionando de uma forma muito exagerada. Quais são essas características? A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. São 3 características que na criança com TDAH funcionam de uma forma muito exagerada. É por isso que eu chamo de transtorno do exagero. Porém, existe também o exagero do bem. Quando bem direcionadas, essas 3 características, elas podem sim trazer muitos benefícios. O TDAH do seu filho, ele pode ser responsável pelas melhores ou pelas piores características da tua criança. Tudo vai depender do quanto e de como você vai direcionar o teu filho nesse processo. Então, se você está sempre olhando pelo lado negativo, utilizando um filtro muito ruim e problematizando mais do que já é problemático essas 3 características, muito provavelmente esse transtorno do exagero vai trazer muitos prejuízos. Mas se você consegue olhar e direcionar a criança, ensinar a criança a utilizar essas 3 características de uma forma positiva, aí nós estamos então falando do exagero do bem. E um dos exageros do bem, uma dessas características, né, que faz parte do exagero do bem, é a criatividade. Existem alguns estudos que indicam que as crianças com TDAH são mais criativas. Existem outros estudos que discordam, que dizem que não, que as crianças, elas são crianças normais, com a criatividade normal, que não tem nada de diferente. Mas eu clinicamente, e vejo que outros profissionais e colegas, numa análise clínica, é possível observar que sim, as crianças com TDAH, elas são de fato mais criativas. E isso tem um porquê de existir, tá? Quando eu falo de exagero do bem, eu não quero dizer que é legal ter TDAH, porque o TDAH traz muitos prejuízos. Mas existem algumas pesquisas que indicam que grandes empreendedores, profissionais de sucesso têm TDAH. Você já deve ter visto na internet muitos famosos com TDAH, enfim, pessoas de sucesso, grandes empresários. O que eu acho bastante significativo e importante ressaltar é que uma pessoa que tem sucesso, um grande empreendedor ou uma pessoa que, sei lá, conseguiu desempenhar com maestria uma habilidade, ela não conseguiu chegar nesse lugar por causa do TDAH. São pessoas que conseguiram sucesso, que conseguiram desempenhar as suas melhores habilidades apesar do TDAH. Então são pessoas que têm TDAH sim, mas que não se destruíram por conta do TDAH. São pessoas que não se deixaram abalar por conta do TDAH. Elas não se entregaram para os prejuízos. São pessoas que utilizaram essas características para o bem, para desenvolver as melhores habilidades e as melhores características pessoais. Então existe sim uma discussão muito grande a respeito desse exagero do bem e principalmente no que diz respeito à criatividade. Você já deve ter visto alguma coisa no Instagram ou até mesmo você já deve ter me ouvido falar sobre isso, porque eu já falei bastante sobre essa questão da criatividade nas crianças e nas pessoas com TDAH. Antes de eu entrar nesse tema específico da criatividade, eu quero definir esse conceito, criatividade. Se nós separarmos essa palavra, criatividade, a gente vai ter 2 palavras, criatividade. Então, o que é criatividade? É você criar novas atividades. E como é que você vai criar novas atividades? Muito se fala que a criatividade é um dom. Eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho esse dom. Nossa, aquela pessoa tem um dom maravilhoso, ela é super criativa. Mas na verdade, criatividade não é um dom, é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Só que, na verdade, nós nascemos muito criativos e vamos perdendo essa habilidade ao longo do tempo, ao longo dos anos. Por que isso acontece? Você já parou para pensar nisso?
o porquê que as pessoas deixam de ser criativas ao longo dos anos, eu vou levantar aqui algumas reflexões. Veja se faz sentido para você. As pessoas nascem absolutamente criativas, são crianças, as crianças são muito criativas. Você vê crianças explorando o ambiente, você vê crianças mexendo em tudo. Crianças são extremamente curiosas, elas são exploradoras do mundo. Esse é um dom natural das crianças. Elas abrem gavetas, elas abrem guarda-roupa, elas colocam tudo na boca, elas sentem cheiro. A criança quer explorar tudo que está à sua volta, todos os detalhes. A criança se encanta com muita facilidade com os detalhes. Mas ao longo do tempo, nós vamos perdendo essa habilidade. E por que nós vamos perdendo essa habilidade? Um dos motivos é porque os pais são os podadores dessa criatividade. E eu não tô falando isso para que você se sinta culpado, tá? Na verdade não. Porque todos os pais acabam fazendo isso. Porque eles entendem que precisam dar limites, falar não pode deixar a criança fazer tudo o que quer. E aí começa não mexa aí, tira a mão daí, não abra essa gaveta, não mexe nesse livro. Os pais tiram os objetos, né? E levantam os objetos, tudo pro alto, para as crianças não mexerem. E vão diminuindo os estímulos e diminuindo as oportunidades dessa criança explorar o mundo. Tá aí a primeira poda da criança na criatividade. Em segundo lugar, vem a escola, né? E as crianças vão para a escola desde muito cedo. E aí a escola também é um ambiente extremamente restritivo. A criança, ela tem que ficar sentada numa cadeira durante 5 horas. Ela não pode mais explorar o mundo à sua volta. Ela no máximo pode explorar aquela mesa pequena, a cadeira, os colegas que estão à sua volta e o malemar, o estojo. E não pode nem explorar muito, porque senão ela toma um pito da professora. Ou seja, a escola também surge na vida dos seres humanos para podar a criatividade. Então aquela criança que tinha um instinto natural de explorar o mundo, de conhecer tudo à sua volta, ela vai perdendo essa habilidade ao longo do tempo. E aí ela vai perdendo a habilidade de ser criativa. Por quê? O que explorar o mundo tem a ver com criatividade? Lembra que eu defini a palavra criatividade e eu falei que se a gente separar essa palavra, nós teremos 2 palavras. Criatividade. Então é você criar novas atividades. A partir do quê? Nós temos no nosso cérebro, imagina uma parede com muitas gavetas. É o que eu vou chamar de repertório. É o nosso repertório. Como é que a gente vai criando esse repertório? Através dos nossos sentidos. Então, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente, gosto, cheiro, através dos nossos sentidos, daquilo que a gente toca. Então, a gente vai criando esse repertório. Vai colocando nessas caixas todas as nossas vivências, todas as nossas experiências. Criar novas atividades é fazer uma combinação dessas vivências, desse repertório. Então você pega um repertório aqui dessa caixa, com essa caixa, você mistura e você cria uma nova atividade. E aí você está sendo então criativo ou criativa. Isso é ser criativo. E como é que você estoca esse repertório nessas caixas? Através da exploração do mundo. Então, quanto mais você explora, quanto mais você tem vivências, experiências, quanto mais você entra em contato com as coisas à sua volta, mais repertório você tem. E quanto mais capacidade você tem de fazer essas combinações, mais criativo você é. E o que isso tem a ver com as crianças que têm TDAH? Você deve estar se perguntando. Eu vou te responder. As crianças com TDAH, elas têm uma alteração na atenção, certo? Crianças com TDAH são desatentas. É o que nós chamamos, né? Nós chamamos essas crianças de desatentas. E quando a gente usa essa palavra desatenção, parece que a criança ela não consegue prestar atenção. É como se essa luz da atenção estivesse apagada.
Mas a verdade é que a criança com TDAH, ela presta sim atenção. E o problema está exatamente nisso, porque ela presta atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. A luz da atenção, ela não está apagada, ela está muito acesa. Lembre-se sempre, TDAH é o transtorno do exagero. Então, a atenção, ela não está diminuída, ela está potencializada, ela está exagerada. Então, a criança, ela presta sim atenção em tudo ao mesmo tempo. Ela presta atenção na televisão, no som, na lição de casa, no que a mãe tá falando, no que ela vai comer daqui a pouco, no que ela vai fazer amanhã, no amiguinho que tá jogando bola lá fora. Ela tá prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. E a grande dificuldade das crianças com TDAH está na focalização. Então, a maneira que eu vou focar a minha atenção. Aí que está a grande dificuldade da criança com TDAH. Então, existe sim uma disfunção atencional. O que isso significa? Que a atenção não funciona como deveria. Mas não significa que a criança não tem capacidade atencional. Ela tem muita capacidade atencional. E esse é o grande problema. Porque aí ela não foca em nada. Agora, quando você pensa no conceito da criatividade, que é uma habilidade que pode ser desenvolvida, que depende do nosso repertório, de explorar o mundo, certo? Então essas gavetas que estão todos os nossos repertórios, todas as nossas vivências. Quando você soma tudo isso a uma criança que presta atenção em tudo ao mesmo tempo, o que isso significa? Qual é o resultado dessa soma? O resultado é que esta criança, ela está enchendo o armário dela, o repertório dela, de diversas formas. Eu tô aqui falando com você agora e eu estou focada no meu pensamento, para eu não perder o raciocínio. Então eu estou enchendo um repertório apenas, certo? Desse meu armário de gavetas. Se eu fosse capaz de prestar atenção no que eu tô falando, de prestar atenção no que eu tô vendo e mais na buzina que eu tô ouvindo aqui no fundo e mais em outras coisas que tem aqui à minha volta, eu estaria enchendo então várias gavetas. E aí, combinando essas gavetas, eu teria então uma nova atividade. Então eu iria criar uma nova atividade. E é isso que as crianças com TDAH fazem o tempo todo. Porque como elas não focam a atenção fica flutuante, ela permeia, ela navega por diversos mares, por diversos horizontes, ela tá o tempo todo enchendo essas gavetas de repertório através das suas sensações. Então ela tá olhando ali, ela tá olhando cá, ela tá ouvindo lá, ela tá prestando atenção em muitas coisas, ela tá enchendo essas gavetas e aí então ela tem mais repertório para criar novas atividades. E é por isso então que essas crianças são chamadas e são vistas de criativas. Além disso, a criatividade, ela precisa de uma outra habilidade. Para você criar novas habilidades, então você pode ter um armário cheio de gavetas com muito repertório. Mas se você não tiver a habilidade da imaginação, é igual você cozinhar algo, né? Você quer inventar uma nova receita. Você precisa utilizar a sua imaginação. Será que esse ingrediente fica bom com esse? Será que essa combinação vai dar certo? Vai ficar saborosa? Isso é imaginação. Para você ser criativo, você também precisa utilizar a imaginação. Então, não adianta nada você ter um monte de gavetas cheias de repertório, mas você não tem imaginação para fazer essas combinações. Ou seja, não vale de nada. E as crianças com TDAH, elas vivem onde? No mundo da lua. Não é dessa forma que elas são vistas? E o que isso significa? Que a criança está sempre imaginando coisas. O lúdico é muito aflorado, a imaginação está muito aflorada. Então elas acabam tendo mais facilidade de fazer essas combinações, de criar novas atividades. Então a imaginação somada a uma grande quantidade de repertórios e uma grande capacidade de criar novas atividades, a gente está falando do quê? De um exagero do bem. Então são crianças que têm soluções muito diferentes para os problemas.
E eles acabam sendo adultos, se transformando em adultos com essa característica. Adultos com TDAH são mais criativos e têm soluções diferentes. E isso é maravilhoso, porque hoje em dia, para as grandes empresas, a criatividade é uma habilidade muito requisitada. Porque todo mundo faz igual, todo mundo reproduz, todo mundo copia. E aí alguém que tem novas ideias, que cria novas atividades, é alguém que se destaca. Então é uma característica muito importante e que pode ser o exagero do bem, né? Quando bem orientada. Porque o que acontece? Por que às vezes nós encontramos crianças com TDAH que não têm essa habilidade desenvolvida? Porque elas recebem tantas críticas, tantos sinais negativos e elas acabam tendo a autoestima tão fragilizada que elas não veem valor naquilo que elas pensam, nas ideias que elas têm. E aí elas têm muita dificuldade de criar novas atividades, porque elas entendem que não tem valor, que na verdade ela é uma criança desatenta, que ela não presta atenção em nada, que ela vive no mundo da lua, que nada disso importa. Então a gente precisa ter noção dessas características e da maneira que a gente pode ajudar essa criança a canalizar as características para o bem. Essa criança pode transformar todo esse exagero que traz tantos prejuízos em exagero do bem. E se você tiver noção disso, você que é mãe, você que é pai, se você tiver noção disso, vai ficar tudo mais fácil, porque você vai conseguir direcionar a tua criança. Vai ficar tudo mais fácil. Quando você entende que, na verdade, a sua criança, ela não tem uma inabilidade de prestar atenção, ela presta atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você utiliza isso para o bem, ensine a tua criança a utilizar isso para o bem. É óbvio que ela precisa desenvolver a habilidade, a capacidade de focar, de se concentrar, porque se ela não focar e não se concentrar, ela também vai ter muitos prejuízos, né? Mas não é de todo ruim a criança ter essa disfunção atencional à medida que ela está prestando atenção em muitas coisas e ela está ampliando o seu repertório. Mostre isso para tua criança, porque senão ela acaba crescendo com a ideia de que é horrível ser ela, de que ela é super incapaz, de que ela é burra, e ela acaba perdendo a grande oportunidade de desenvolver altas habilidades, de desenvolver características positivas, de canalizar tudo isso que traz prejuízos, de canalizar isso para os benefícios, para ela desenvolver as melhores características da vida dela, certo? Então, fique com isso na cabeça, né? De que as crianças com TDAH, elas são criativas, mas não é que elas são criativas por natureza, tá? Elas precisam de um direcionamento. Você precisa ajudar a tua criança a desenvolver essa habilidade, porque criatividade não é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Certo? Bom, muito obrigada pela atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou, eu quero saber sua opinião. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Não perde, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um grande beijo!